Fala pessoal, o Alisson falando e hoje a gente vai responder a um vídeo do Spotnix que me dá uma vergonha só de... cara, que debate ruim. Não, sério, que debate ruim. Mas é o que o Spotnix conseguiu pra gente para falar sobre veganismo, né? E como os dois lados falaram algumas abobrinhas, né? Algumas, para não dizer muitas, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui de 1 hora de vídeo tem aqui, pra gente poder entender o que seriam pontos decentes, né, a se tratar e pensar sobre esses assuntos que foram tratados pelos debatedores, né? 3 pessoas contra uma vegana que não é nem intelectual da causa, não é nem acadêmica, é só ativista. Foi uma tentativa, eu acho, do Spotnix mostrar que o veganismo é ridículo. Eu acho que foi. Mas vamos descobrir então, quero saber o que vocês acham. Então, bora pro vídeo aí, reagindo a esse vídeo ridículo, desse debate ridículo que ocorreu no Spotnix, de debate de senso comuns. Então, bora nessa. Acredito que sim. De certa forma, não digo a serviço, mas eu acho que estão ajudando a evolução dos homens. Humana, eu acho que o doutor, mais do que ninguém, poderia... Vejam aqui que a primeira pergunta, então, é se os animais estão a serviço da humanidade. E se eu fosse responder, se eu estivesse presente nessa mesa, o que é uma pena, porque eles realmente não colocaram um único filósofo moral, um único estudioso de ética, de moral sobre questões veganas, né? Mas ok. Essa pergunta, se os animais estão a serviço da humanidade... é óbvio que sim, todo vegano reconhece isso. Não é como se sei lá, a gente estivesse vivendo no mundo da lua ou o que for. Simplesmente tu olha para a realidade e tu vê que os animais servem à humanidade. Esse é o ponto dos veganos. Nós estamos explorando os animais, né? E os veganos estão dizendo que isso não é, na grande maioria dos casos, justificado. Mas vamos ver o que eles falam aqui, quais os absurdos que a gente vai ter que ouvir aqui, infelizmente. Primeiro que eu acho que não ajuda, né? O meu dicionário tem poucas palavras, menos palavras que os dicionários comuns. O verbo ajudar, para mim, não serve. Então a questão dos animais, ela é histórica, né? Vem lá do preceito fértil, lá do Egito, quando você domesticou os animais para serviço do ser humano, para facilitar, para o leite e tal, não sei o quê. Então não é questão de ajudar, é questão da necessidade do ser humano na sobrevivência. O primeiro ponto que ele traz aqui, o doutor em questão, né, é que os animais estão a serviço da humanidade na medida em que é necessário explorá-los pelo bem da humanidade. Ou seja, ele traz um conceito que é fundamental, que veganos estudiosos de ética e moral vão trazer em todos os seus livros, né, que é o argumento da necessidade. Até que ponto explorar os animais é necessário para o bem-estar do ser humano. E ele está dizendo aqui, olha só, os animais são explorados há tanto tempo, há tantas épocas, tantas décadas ao longo da história evolutiva humana que a gente imagina que provavelmente naquela época era necessário. A questão que a gente pode colocar aqui, a primeira questão que eu farei ele, tá, é necessário agora? Vamos ver. Recentemente, os animais são imprescindíveis para a ciência, porque o conhecimento, ele depende de fases. Quando você desenvolve determinado projeto, você depende de fases desse conhecimento. Uma das coisas interessantes é que, do ponto de vista de vacinas, de soros, você tem fases de estudo para chegar à habilitação desse produto, desse medicamento. Uma coisa que ele ressaltou aqui, que geralmente é um argumento muito utilizado, eu tenho um livro aqui que daqui a pouco eu pego para mostrar, mas é o argumento de que os animais são imprescindíveis para o fazer científico. É um argumento que a gente vê muito ser utilizado para quem quer combater, quer falar mal do veganismo, dos direitos dos animais, como se pelos animais serem imprescindíveis por uma área, logo eles são imprescindíveis para todas, né? Existe uma generalização apressada aqui, que é uma falácia muito comum, mas eu vou explorar isso ao longo da conversa, eu vou trazer o livro aqui daqui a pouco. Aqui, ó, trago 4 livros, 2 de ciência e 2 de filosofia, eu vou comentando ao longo dessa conversa, porque esse pessoal, e pelo visto, eles não estão estudando o assunto que eles estão debatendo. Parece estar ocorrendo um grande efeito Dunning-Kruger aqui entre os caras que se acreditam especialistas, vamos ver. E, obviamente, é interessante isso. Na história da medicina mais contemporânea, você usa animais inferiores, como, por exemplo, camundongo. Eu trabalho com camundongo. Mas exige-se que, ao longo do desenvolvimento, você use mamíferos superiores, antes do teste humano. A gente fala, hoje em dia tem a vacina da dengue, do Instituto Butantan, que está sendo produzida, está em fase 3, que é com humano. Mas antes passou em macaco, por exemplo. Camundongo, depois macaco, para chegar no homem. Então, não é questão de sim ou não, de certo ou errado. Existe a necessidade de determinados estágios para você chegar a isso. Então, um processo evolutivo, né? De história da humanidade. Exatamente. Com os animais. O ser humano. E a primeira coisa que a gente pode notar aqui, e essa mina ao longo da conversa ela fica debochando, como, nossa, eu tenho a razão, etc e tal.
Mas enfim, é normal quando a pessoa acredita ter a verdade na ponta da língua, ela fica exaltando o deboche e tal. Mas é só o que ela faz durante a conversa que eu percebi. Mas um argumento que é um argumento meio absurdo, que tem o seu fundo de razoabilidade, mas é um argumento meio eticamente tosco. Né, que é o de que, nossa, nós exploramos, nós necessitamos, isso foi necessário evolutivamente, logo é certo, logo nós temos que continuar fazendo isso porque a evolução fez isso. Depois o Flávio Juste, né, que é o único vegano ali que está rebatendo os pontos, e infelizmente ele não está, eu diria que ele não está muito qualificado para um debate acadêmico sobre isso, mas tudo bem, foi a escolha do Spotnix, infelizmente. O Flávio ali traz, né, pontos bem interessantes de que, de fato, ao longo da história evolutiva humana, que é uma história também cultural, isso é muito importante ter em mente, nós simplesmente tivemos que enfrentar diversas catástrofes em diferentes níveis, local, global, enfim, internacional, doenças, pandemias, guerras, estupro, fome, são coisas que estão ali no código genético da humanidade, digamos assim. O ponto aqui é simplesmente que não é porque algo aconteceu evolutivamente ao longo do nosso processo evolutivo que, portanto, é certo. Isso aí a gente chama de falácia naturalista, algo que eu já falei em outros vídeos, pelo amor de Deus. É algo que basta um pouquinho de raciocínio lógico, basta estudar uma cadeira inicial em lógica, aprender o que é falácia. Né? Mas os caras repetem falácia o tempo todo aqui, vamos ver. Começou como caçador-coletor, né? Então ele sacrificava o animal para se alimentar, para sobreviver. Como ele... Outro ponto aqui, ó, no começo nós éramos caçadores-coletores, nós sacrificávamos animais para sobreviver. Tá, e tu é um caçador-coletor agora? Não, sério, é tipo de uma falsa analogia. E eu até fico indignado com isso, porque eu vejo pessoas com doutorado falando umas asneiras dessas. Esse é o problema que é o que o José Ortega y Gasset fala aqui no Rebelião das Massas, né? É que ele chama de barbárie do especialismo, né? Aquela virtude da qual o homem qualificado em um campo particular, né, esse cara deve ser qualificado em qualquer outra coisa científica, né, não questões morais, né, se comporta fora desse campo, né, como se tivesse competência e autoridade e não como um entre tantos necessitado de seguir as orientações dos realmente qualificados. Ou seja, esses cientistas aí que estão querendo dizer que não é uma questão de certo e errado no nível moral, eles deveriam simplesmente botar o rabinho entre as pernas e aprender com quem realmente estudou isso de forma qualificada, que não é o campo do simplesmente experimento científico, e mesmo nesse campo da experimentação científica nós temos boa bagagem aqui teórica e de dispositivos metodológicos para dizer que esse pessoal aí realmente está precisando se atualizar, inclusive em seus próprios campos. Tinha determinadas ervas que ele sabia que ele podia se nutrir. A partir do cultivo, da agricultura, etc. E tal, o homem selecionou espécies vegetais, por exemplo, para alimentação, né? Como também introduziu o processo de criação de gado, etc. Para alimentação carnívora, digamos assim. Então é isso, não tem muito truque, é uma questão de lógica, né? Não tem muita discussão, a meu ver. É uma questão de você... É uma questão de lógica, não tem muita discussão, ao meu ver. Claro que ao teu ver não tem discussão, tu tá fechando tudo numa bolha ideológica bem simplista. Olha só, nós fizemos isso ao longo da história, portanto isso é o certo. É uma questão de lógica. Não, se tu acha realmente, desculpa aí doutor, sei lá qual é o teu nome que eu não prestei atenção, mas tu realmente acha que é uma questão de lógica o que tu tá fazendo, né? Perdão, mas eu acho que tu não estudou lógica. Realmente, acho que tu não estudou lógica. A coisa mais básica de lógica é identificação de raciocínios defeituosos, é identificação de falácias. E eu poderia pontuar vários ao longo da tua conversa, mas vamos deixar isso pro lado, vamos ver o que mais importa aqui. Você trabalhar com inteligência e entender que existe uma lógica nesses processos para o desenvolvimento de alguma coisa. Então, mas quando a gente fala que os animais estão a serviço do homem, é a mesma coisa que a gente falar que os negros estão a serviço do branco, as mulheres estão a serviço dos homens e os gays estão a serviço dos héteros. Na minha concepção, porque veja bem, se a gente está falando em evolução, a gente está falando em... O Flávio está entrando com um ponto que é bem batido, é bem comum no meio vegano, que é o da comparação entre diferentes preconceitos, entre diferentes explorações, né? Ele vai falar depois no termo, o termo especismo, que é um cognato, não é exatamente cognato, mas é um relativo a racismo, a machismo, a sexismo, ou seja, é um relativo a preconceito cultural, é um relativo à sobreposição de força de um gênero ao outro, de uma raça a outra, ou de... No caso do especismo, né, de uma espécie sobre as outras. Isso é criticado por todos os veganos e a boa bagagem teórica, moral, para mostrar que sim, de fato isso não é justificado logicamente, né?
Mas os caras aqui vão tentar desconversar, dizer que tu tá comparando coisas erradas, porque eles estão partindo de pressupostos outros, né? Estão partindo de pressuposto que animais e seres humanos são incomparáveis, mas eles não percebem o erro, né, de assumir que não podemos comparar animais e humanos na medida em que eles defendem a experimentação em animais. A experimentação em animais é justamente a comparação entre animais e humanos, né? É ridículo o que eles estão fazendo, mas ok, tô ficando indignado demais, vamos me controlar aqui. Então, aqui, do 2020, não é possível que no ano 2020 a gente volte na época da caverna, que tem que queimar bicho pra comer e tem que testar animais, entendeu, em laboratório, sendo que hoje em dia tem milhares de alternativas e testes em animais, que você pode substituir animais, como por exemplo as peles in vitro, ou então outros tipos de testes que ainda não foram desenvolvidos, mas por comodismo. Porque quando o homem quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Por que as grandes revoluções na medicina e todas as outras revoluções que houveram na humanidade foram nas guerras? Porque foi em momentos que o homem falava, que pariu, a gente tem que fazer alguma coisa aqui pra mudar esse negócio, porque a logística surgiu na época da guerra, revoluções fantásticas de medicina. Aí você vai falar, a guerra é boa? Não, a guerra não é boa, mas na verdade o que ela traz? Ela traz para as pessoas um certo saculejo, que as pessoas têm que parar e falar, não, peraí, a gente tem que fazer uma coisa nova aqui, porque tá tendo essa nova necessidade, entendeu? Mas eu não entendi como que você tá querendo comparar um animal com nós seres humanos aqui, pensantes. Exatamente. É aí que tá o ponto dessa mina aí, que ela traz, ela vai debochando ao longo da conversa, né, que nem aquilo de que animais, elefantes têm depressão ou não sei, enfim. Mas ela tá trazendo um ponto que é muito comum, né, das pessoas. Como é que tu vai comparar um animal a um ser humano? Não entendi qual é a relação, né? Esse é o ponto. A gente está dizendo que não há boas razões para traçar um ponto incomensurável entre ambos, né? De certa forma, animais e seres humanos eles são comparáveis. Existem muitas coisas comuns em seres humanos e animais que fundamentam a exploração dos animais pelos seres humanos, né? O ponto do vegano é justamente olhar para essas similaridades, né, e defender que essas similaridades não apenas fundamentam a utilização deles por parte de nós. Por exemplo, a vaca que dá leite, ela tem uma similaridade nutricional enquanto mamífero para a gente, que a gente poderia explorar esse leite dela, né? Outros animais que dão outras coisas, existem certa similaridade que a gente poderia aproveitar esses animais, né? É diferente de dizer que existe similaridade entre nós humanos e, sei lá, uma pedra, minerais ou o que for, né? Que mesmo minerais, às vezes, a gente consegue, dado algumas características próprias, explorar eles frente à similaridade, à compatibilidade entre aqueles minerais e nós, seres humanos, né? O pessoal da química sabe isso muito bem. O ponto do vegano é justamente que essa similaridade, na verdade, ela não serve como algo que a gente nota para fundamentar a exploração, mas antes para fundamentar a empatia, a consideração moral, o respeito. E esse é o grande conflito de valores que está aqui. Mas eu não entendi como que você tá querendo comparar um animal com nós seres humanos aqui, pensantes. É exatamente isso que você tá falando. Eu não concordo com você. Porque você acha que tem diferença? Com certeza, eu acho que tem diferença. Qual Nós somos diferença? evoluídos. Você acha que a gente é evoluído? Sim. Nós somos os únicos animais da natureza que destruíram tudo. O que tem de evoluído nisso? Tem muita evolução. A gente tem a ciência, a gente tem todas as construções, Tem a depressão, alimentação. tem Assim, com certeza. ansiedade, tem câncer. Eu acho muito interessante esse argumento de que nós somos evoluídos, né? Se a gente pegar, por exemplo, todos os pontos, além que o Flávio Justi está falando ali, de que existem diversas coisas que esse ser evoluído tem praticado, que nós reconhecemos racionalmente como coisas malignas, como coisas ruins, né? Se a gente pega, por exemplo, o livro Esquerda Darwinista, ou O Círculo Expandido, do Peter Singer, a gente tem bons argumentos ali, argumentos evolutivos sobre por que o altruísmo, inclusive no Richard Dawkins, né, no Gênio Egoísta, como o altruísmo pode sobreviver num mundo de fato evolutivo, num mundo em que impera o gênio egoísta, que está preocupado apenas com seus próprios interesses. E ao menos na visão do Singer, né, e é uma visão que etologicamente parece ser, inclusive, uma visão bem embasada, nós temos um círculo morais, né, de abrangência cultural, né, que uma coisa que a gente vê também no Yuval Harari, no Sapiens, mas enfim, né, que nós estamos no primeiro momento preocupados apenas conosco, quando somos bebês, depois a gente percebe essa relação com a mãe, nós nos preocupamos com a mãe, depois nos preocupamos com o núcleo familiar, preocupamos, né, com a nossa comunidade, com a nossa nação, e assim vai indo até que hoje a gente chega numa espécie de preocupação global, e uma prova dessa preocupação é, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Ou seja, o círculo moral está em constante expansão. Nós estamos constantemente nos preocupando
com outras coisas para além de nós mesmos. Nós chegamos num ponto agora, no século XXI, em que a preocupação com outras espécies já começou a ficar generalizada, porque temos boas razões para não discriminá-las, ou seja, para não sermos especistas quanto a elas, né? Então, o progresso evolutivo parece indicar justamente isso, a expansão do círculo moral. Se tu quiser limitar a tua moralidade a apenas o teu grupinho, né? Isso não é exatamente evolução, né? Isso talvez seja uma involução, mas mesmo que seja evolução, a gente não pode confundir evolução com certo e errado. Não é a mesma coisa que eu falei antes. Não é porque algo evoluiu assim que logo é bom. Na verdade, apenas significa, se as pessoas devem ter lido Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, apenas significa adaptação e sobrevivência, né, ao meio, enfim, então passar genes, etc. Não é um bom argumento, nós somos evoluídos, logo nós podemos fazer o que quiser com quem não é evoluído. Não, isso é besteira. Seria como dizer porque eu sou uma pessoa mediana com QI médio, ou talvez acima dessas pessoas que estão comentando aqui, que logo eu poderia explorá-los porque eu sou mais evoluído. Seria como dizer que uma pessoa que tem anencefalia poderia ser explorada por mim porque eu sou mais evoluído. É ridículo. Porque animal também não tem, porque tem remédio pra depressão de animal. Animal tem contato com humano. Você acha que na floresta um leão, um elefante tem depressão? Não sei, né? Não vou saber, não perguntei pra ele. Eu acho que não tem. Eu acho que tem certeza. Eu acho assim. Pera, calma. Vamos ter... O Flávio que eu acho que ele já está errando o ponto. Se animais, se elefante tem depressão na selva ou não, isso é irrelevante, né? Falar se tem depressão ou não, o ponto não é esse. O ponto é se é certo, se é errado, se é necessário explorar os animais. Provavelmente elefantes devem ter algum grau de depressão, porque são animais gregários como nós, e no meio em que eles vivem, né, junto com as suas comunidades, eles têm até rituais de enterrar os seus parentes, então eles devem ficar bastante tristes com isso. Em alguns graus, inclusive, podem acabar ficando depressivos, eu imagino. Então, provavelmente, sim, animais passam por depressão, assim como muitos animais de diferentes espécies passam por coisas, sentimentos, por faculdades mentais parecidas com a nossa, e é justamente essa semelhança, a existência de faculdades mentais similares, né, que seria um bom ponto para a gente dizer, olha, somos mais próximos e mais parecidos com esses caras do que a gente gostaria que fosse para poder fazer uma grande divisão entre as espécies, né? O próprio Charles Darwin reconhecia isso, ele até defendia que mesmo minhocas ou seres extremamente baixos na evolução, né, seres extremamente inferiores, etc., mesmo minhocas teriam algum grau de racionalidade. Então a evolução é um contínuo, ela não é algo que chegou nos humanos, separou por tudo e os humanos são especiais. Não, eles estão sendo criacionistas aqui, eles não estão sendo cientistas, mas vamos ver. Calma. Você misturou coisas completamente diferentes. Você falou de racismo, por exemplo. Mas não tem nada a ver. Não, a gente tratar o animal de uma forma que ele não seja... Você já teve cachorro na vida? Não, eu sempre tive cachorro. Papagaio? Tive. Então, e como é que é? Você gostava de papagaio? Eu gostava tanto que ele tá hoje no santuário de animais, então, não tem você casa. vê? Como é que é? Como é que é? Você usou o animal. Não, mas eu não. Usou, claro. Olha o argumento do cara, mano. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque parece uma criancinha falando. Não, sério, parece aqueles anarcocapitalistas de 13 anos no Twitter, tá ligado? Ridículo, mano. Você já teve um pet como um papagaio, já teve um cachorro, logo você usou, portanto você está explorando, você é do mal. Não, cara, não é esse o ponto. O vegano não tá muito preocupado com isso aí, se ele tem cachorro ou não. Ele tá preocupado com explorar, matar, sacrificar, destruir vidas de animais sem bons motivos pra isso. Eu ter um cachorro, eu ter um papagaio, eu cuidar deles, alimentá-los, ou então levar, que é uma coisa que o Flávio faz, que pouca gente faz, que é levar pra um santuário e deixar o bicho livre e feliz lá. Isso tá longe de ser matar por simples prazer de comer carne. É ridículo a comparação, é uma falsa analogia, o cara não sabe o que tá falando, né? Eu adoraria debater com esse cientista aí para ver como ele realmente não sabe o que tá falando, e ele tá sofrendo justamente do que o Ortega Gasset fala aqui, né, desse cúmulo do especialismo, né, da barbárie do especialismo, de acreditar porque ele sabe de alguma coisa, de uma área específica, ele sabe de todas as áreas que ele comenta. Ridículo. Ele é apenas, esse senhor aqui, cientista, é apenas mais um dentro da massa de pessoas que não entendem sobre ética animal e estão falando abertamente sobre ela. O animal? Não, eu vou dizer uma coisa, eles passaram o passarinho. Que bonito. Mas você falar que não tem. Filosofei. Quando você fala do racismo, isso é um problema cultural. cultural. Sabe como chama o nome disso? Especismo. Oi? O nome disso chama especismo. Você comeria um cachorro? Você comeria um cachorro? Sim, você comeria um cachorro? Não, mas não, você comeria. Ó, a mina falou ali,
Se ela comeria um cachorro, ela falou que sim, se eu precisasse, sim. Esse é o ponto, tu precisa comer cachorro nessa sociedade? Não, tu não precisa. Agora, tu precisa comer porco? Não, tu não precisa. Tu precisa comer vaca? Tu precisa comer qualquer animal? Tu precisa tomar leite? Não, tu não precisa. Então por que se tu não precisa com a grande maioria dos animais que tu come agora, tu continua fazendo? É porque eu gosto. Então basta dizer, uma pessoa pode perfeitamente pegar um cachorro na rua que ninguém dá a mínima para aquele cachorro, levar para casa, comer, e se tu se escandalizar, tu é um hipócrita. Tu é hipócrita, não tem outra palavra, é hipocrisia. Se tu vai usar o argumento da necessidade, é um argumento conhecido na filosofia moral, né, segundo o qual a gente apenas deveria ter o direito de explorar algo frente à nossa necessidade, né, esse seria um critério interessante de medir as coisas. Se esse é o critério que tu está colocando para defender que sim, se tu fosse necessário, tu comeria cachorro, né? Então por que tu não comeria seres humanos, se fosse necessário, num canibalismo, que a tua última fonte de nutrientes é a outra pessoa que está viva do teu lado, tem que matar para comer ela, né? O ponto aqui é que se não é necessário, não tem porquê. Se não é necessário e só causa mais sofrimento do que prazer, ou vai comparar agora o teu gostinho de sentir água na boca como um prazer mais elevado do que uma vida perdida, uma exploração desenfreada do começo a fim da vida de todos esses animais, especialmente em fazendas industriais, que eu acho que se essas pessoas fossem nessas fazendas, era capaz de elas realmente ficarem impactadas e refletirem profundamente sobre seus hábitos, ou elas seriam sádicas, como estão sendo na risadinha aqui de hienas, né? Se essas pessoas realmente tocassem a necessidade de algo a sério, elas não iam ser realmente relativistas. Isso é relativismo moral, é relativismo. Né? Algo que é criticado durante todas as doutrinas morais ao longo dos séculos. Né? Relativismo é quando tu considera moralmente apenas algo que é conveniente à tua parte. Né? Então, isso pode desembocar num relativismo cultural, do tipo, a China come animais, come cachorro, come qualquer animal que a gente não comeria, né? Mas tudo bem, é a cultura deles. Isso é um relativismo cultural, né? O relativismo moral é o que eles estão fazendo aqui. Restringir o certo e errado aos seres humanos e não estender, não expandir esse círculo para outros animais. Isso é ridículo. Não tem base teórica firme nisso. Desconheço. E mesmo no cara que melhor defendeu os interesses humanos, nesse livro aqui, The Animal Rights Debates, o Carl Cohen, né? Ele não chegou a fazer esse tipo de argumento. Ele apenas se centrou nas investigações científicas e como nós temos boas razões para continuar explorando animais nelas. Mas ele fugiu do debate sobre alimentação. Porque ele sabe que não temos boas razões para defender a alimentação apenas porque nós queremos. Não há boa base moral para isso. Você pegaria o seu cachorro, um poodle... Não, porque eu não preciso, porque eu tenho carne no mercado, eu tenho carne em casa, não tem necessidade. Você lembra da história que conta que os índios antropófagos, por que eles comiam? Porque eles achavam que um guerreiro que ele matou, quando ele comesse, ele ia receber a energia e a potência daquele que ele comeu. Não é? Então, esses aspectos são culturais, são processos culturais. O que a gente está discutindo aqui não é isso. Sim. O racismo é horrível. Você não pode pensar... Mas racismo, especismo... Isso que nós estamos discutindo aqui são aspectos culturais. Você não pode comparar com essa coisa de especismo. Especismo é cultural, cara. É cultural. Tu acha que simplesmente tu nasceu numa sociedade que, sei lá, eu sou gaúcho. Né? O gaúcho sabe muito bem que a marca do gaúcho é o churrasco. Churrasco e chimarrão. Né? Churrasco é todo domingo. A minha família aqui durante a minha existência sempre foi de churrasco. Os domingos tinha lá carne, né, de animais que ninguém na minha casa matava, né, mas que era comprado no supermercado. Isso é cultural. Tu acha que simplesmente é biológico, os animais vão estar mortos, fresquinho, ali no supermercado esperando pra gente? Não, é cultura. Cultura é cultivo de práticas, é hábito, é algo que a gente está acostumado. Explorar animais é cultura. E essa cultura a gente identifica com esse termo, especismo. O coronavírus, você viu qual foi o estopim, né? Comer morcego. Não acho que seja. Isso aí é aquele negócio. Não tem nenhum artigo publicado que diga isso. Mas alguém que... Aí que tá. Até onde sei também não tem nenhum artigo publicado dizendo que exatamente alguém comeu morcego e, portanto, o coronavírus se espalhou. Inclusive, existem teorias da conspiração. Mas o fato é que mesmo doenças sérias que a gente não conseguiu uma cura última até o momento, elas costumam vir da zoonose, da relação entre seres humanos e outros animais. Por exemplo, a AIDS foi de uma relação de ser humano com macacos, com primatas, né? Mesmo em outros animais, a doença da vaca louca, mesmo comendo pedaços de outras vacas, né? Agora o coronavírus a propriedade do coronavírus, o CAS-19, CAS-V19, não sei agora qual é o termo técnico, né? Mas
até onde eu sei, até onde eu vi, sim, é relação direta com animais como morcegos. Esse tipo de vírus não surge de plantinhas, ele surge de outros animais e parece que são de animais específicos como morcegos. Então, uma teoria da conspiração que diz aí que eu não sei se é verdade, imagino que não, mas talvez seja, né? É que esse coronavírus seria de um laboratório a 20 km do mercado de Wuhan. Esse laboratório teria vazado essa doença sem querer, talvez por algum funcionário que trabalhava lá, e nesse laboratório eles estudam justamente o quê? Coronavírus e morcegos, né? Então, sim, há boas evidências de que sim, essas doenças pandêmicas atualmente, elas têm relação com exploração de animais, né? Eu não vejo por que não acreditar nisso. O que o homem faz com a vacina? Eu estou tentando fazer um trabalho usando vacina oral, que é vacina natural. Em vez de injetar, é usar nanoestrutura. São de sílica. É como favo de mel, que eu encapsulo a vacina nessa sílica. E como ela é muito resistente, ela protege do suco gástrico quando chega no intestino. Fiz todo o experimento em camundongo. Eu tenho que fazer. Claro, eu não posso idealizar. Eu estou usando a natureza. Não, você tem que fazer por enquanto, que o homem ainda não foi lá e tentou criar uma coisa, entendeu? Que não precisasse usar os animais. Porque já existe outras técnicas. Eu não posso... Me diga, você eu não claramente posso fazer, porque eu não posso pôr isso numa célula. Até nós fizemos. A gente fez colocando isso em célula que apresenta o antígeno. Mas isso é uma parte do processo. Aí você coloca isso no camundongo. Bom, funcionou no camundongo? Funcionou. Eu tenho que passar em mais 2 espécies. Porque para chegar em fase 1, humana, eu tenho que testar em animal. Eu não tenho nada. Você não tem nenhum mecanismo tecnológico que te produza, te reproduza o intestino, o suco gástrico. Então, mas não tem hoje em dia pele 3D? Vocês veem que o doutor aqui, o cientista, está falando que o ponto de explorar em animais é porque hoje não existe nada análogo aos organismos dos animais para a gente testar esses medicamentos que exigem testes, especialmente devido às pressões éticas de comitês de bioéticas para garantir algum sucesso na hora de aplicar essas vacinas, esses remédios, esses medicamentos, enfim, nos seres humanos, para não dar pandemia sem querer, enfim. Então, ele está basicamente concordando com aquilo que eu falei antes. Necessidade, né? Se estão explorando animais, fazendo esses testes até o momento, para poder comprovar e dar alguma segurança científica nesses assuntos, é em função de necessidade. Na medida em que não for mais necessário utilizar esses animais, então nós não teríamos razões boas, moralmente falando, para utilizar esses animais, né? Então é tudo uma questão que o Flávio já colocou, de pressionar a humanidade para descobrir meios viáveis de fazer experimentos científicos de forma alternativa e igualmente robustos, né? Mas o que os caras que estão apontando, não, eu vou continuar fazendo animais porque sempre foi assim, porque é o que até o momento eu consigo fazer, né? Ok, é o que tu consegue fazer, mas tu não está conseguindo nem criatividade e nem buscando outras referências, como por exemplo esse livrinho que eu recomendo do Tales 3, né? Experimentação Animal, que fala de modelos não animais para experimentação científica, né? Um obstáculo no avanço científico, enfim, não está buscando se atualizar tanto moralmente quanto cientificamente frente às possibilidades tecnológicas e o que talvez a gente não possa exigir da pessoa, mas parece que está sendo muito difícil para os cientistas se movimentarem na busca, né, de algo adaptado para esses novos tempos de expansão do círculo moral. Na minha visão é Olha só, a pergunta aqui então é se testes de medicamentos com animais são indispensáveis à humanidade e se esses testes são imorais. Tem 2 perguntas aqui que não necessariamente estão no mesmo campo de investigação do conhecimento, né? Que uma é: será que explorar os animais é algo necessário para a humanidade? Isso aí a gente poderia pensar, inclusive, especialmente num campo científico de investigação, né, do que seria necessário para o bem-estar humano, né? Mas a outra pergunta é se esses testes são imorais, ou seja, se eles são errados do ponto de vista moral. Vamos ver então. Pensa, porque, como o doutor está explicando, não existe tecnologia que simule as reações do organismo para poder ter o resultado. Então, eu acho que, de certa forma, fica ainda indispensável. Ele falou aquilo que eu já coloquei antes, né? Só porque não existe algo que a gente pode utilizar para poder testar em animais, logo é indispensável, né, fazer esses testes em animais. Na verdade, se a gente for pensar no escopo do todo, do progresso científico mesmo, né, o ponto é que a necessidade de explorar esses animais atualmente não implica a correção moral de fazê-lo. Da mesma forma que a gente poderia pensar, inclusive, que, sei lá, em sociedades mais antigas, como a grega clássica, que teve uma grande profusão de conhecimento filosófico.
Era necessário naquela época tu ter escravos de guerra, pessoas que foram escravizadas para poder tocar uma sociedade como uma cidade-estado de Atenas, né? Agora, porque era necessário para sobrevivência comum, portanto é certo escravizar pessoas? Isso é ridículo. Se tu vai dizer que é certo porque se faziam, porque era necessário na época, eu só tenho a lamentar, porque teu raciocínio tá bem fraquinho. Na minha opinião, é 100% dispensável por N razões. Primeiro, comodismo, entendeu? Do ser humano, e não querer inventar uma coisa que não vá... Porque, veja bem, se a gente tá falando que a genética de um animal é muito próxima da nossa, então é uma coisa que matar um ser humano. Então o que justifica matar um animal que a genética é próxima à nossa, entendeu? Pra salvar a vida. Você tem cachorro? Tem. O seu cachorro foi vacinado? Veja bem, o mundo não é vegano. Não, o mundo não é vegano. Não tô O falando mundo não é vegano. Eu quero saber, seu cachorro foi vacinado? Foi. Como é que inventaram a vacina pro seu cachorro? Mas é o que eu tô falando. Em outro cachorro. Eu sinto muito. Isso é de uma insanidade mental. Eu sinto muito. Eu não tô acreditando. Então, você sabe o que acontece? Veja aqui o ponto. O doutor aqui traz, né, pergunta, você tem cachorro? Seu cachorro foi vacinado? Ele está defendendo aqui que a vacina inventada para tratar o seu cachorro foi testada em outro cachorro, né? O ponto aqui que a gente coloca no big picture, né, do vegano é por que as vacinas que são necessárias são utilizadas para os seres humanos, não são testadas nos humanos e não nos outros animais. É muito mais fidedigno tu saber as reações daquele componente químico, né, que é o componente biológico ou o que for, né, quando a gente testa no organismo que vai utilizá-lo, né? Por que a gente não prende algumas pessoas por aí e começa a dar as vacinas que a gente quer testar nelas, né? Por que a gente não faz experimentos científicos com seres humanos, né? Por que a gente se sente confortável para experimentar em cachorro, em porco, em macaco, em rato, né? Mas com o ser humano não, porque é errado, aquela pessoa é um fim em si mesmo. É isso que o vegano está denunciando. Nós não temos boas razões para fazer essa diferenciação. Realmente, eu pessoalmente não conheço boas razões para essa diferenciação. É preciso de algo a mais. E eles estão argumentando de forma comodista, eles não estão argumentando de forma moralmente orientada. E a pergunta é que esses testes são imorais, né? E é uma pergunta bem tosca, você tem cachorro, né? O ponto do Flávio é que eu vivo numa sociedade em que, infelizmente, nós precisamos, para ter a saúde mínima desejada, explorar esses animais. Mas a reivindicação dele é que eu quero viver numa sociedade que não seja assim, mas uma sociedade que não seja mais necessário explorar os animais para poder ter essa qualidade de vida que a gente está almejando agora, né? E os caras parecem que estão discordando disso. Não, a gente não pode querer ser vegano, não pode querer melhorar os testes científicos, deixando de explorar animais, porque sempre foi assim, blá blá blá. Sei lá o que eles estão raciocinando aqui. O ponto é simplesmente conveniente por todos os lados aqui. Mesmo, inclusive, eu diria que pro lado do Flávio aqui, que está dizendo que acha que é absurdo explorar animais em todas as circunstâncias científicas, né? Acredito que em várias circunstâncias deve ser necessário, mas sempre visando esse progresso. Inclusive os 3 R's da bioética, né, que é reduzir, reduce, replace e recycle, uma coisa assim, não lembro agora os termos, né? Mas tem princípios bioéticos que orientam a prática científica de todos esses cientistas, né, que cada vez mais estão dizendo para a gente buscar, né, essa redução. Eu recomendo para vocês entenderem isso, esse livrinho aqui, né, que é a utilização de animais na investigação e docência, né, da Ana Maria Feijó, né, ela é bióloga, parece, professora de biologia, eu acho que da PUC, né, ela fala justamente de aspectos científicos e morais, ela é uma pessoa que realmente consegue navegar nas duas áreas sem soar simplista como esses doutores, essas pessoas que realmente não estudaram o assunto, né, e ela fala de modelos experimentais biológicos, né, de biomas, inclusive biomas biotérios, né, de moléculas, biotérios de bactérias, de simulações de computador. Existem vários modelos de experimento que se aproximam do desejado, não são perfeitos, assim como o próprio modelo biológico. O próprio corpo do animal não é perfeito, né? Mas aqui está indicando alguns avanços necessários, assim como nesse outro livro. 2 livros científicos, tá? Sobre os animais. Então vamos voltar aqui para o besteirol desse pessoal. Rotulando você. Não, você não está usando a lógica. Não, o raciocínio. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. Você não está usando a lógica, o raciocínio. Me parece que o senhor aqui não sabe nem do que está falando, moralmente falando. Parece que realmente ele não sabe. Mas é o outro que não está usando da lógica, do raciocínio. Ao meu ver, o debate está num nível um pouquinho abaixo do que seria necessário para tratar seriamente o assunto. Mas fazer o quê, né? É o Spotniks, ele está pela treta.
O seu cachorro? Mas você tá pensando, Você fez a falando- vacina do seu cachorro numa pele? Não, veja bem. Não, presta atenção. Eu tô falando que é dispensável, entendeu? Porém, a medicina, ela tem que evoluir, entendeu? Há 100 anos atrás, era os senhores feudais, eles tinham escravos, e falavam assim, é direito meu ter escravo. Como assim você vai tirar o escravo de mim? As mulheres não votavam. As mulheres não votavam. Você viu o que Então, o assim, seu ministro falou da empregada doméstica em Miami? o que tem? Você acha que ela não é escrava? Escrava? Você viu o que ela falou? Escrava? Ela falou, Aqui no "Escrava Brasil tem até escrava hoje." boliviana, tem um monte Meu Deus do... Isso é um argumento, cara? Não, pera aí. A empregada doméstica é uma escrava? Porque ela não pode ir pra Miami? Sério? Não, ele falou isso. Ele quis dizer isso. Bom, se uma pessoa que pensa, raciocina assim... bom, vamos ver o que mais ela raciocina, né? Ela é escrava até hoje. Tem, mas Então, isso é justificável? Tudo bem, você Isso é falou do justificável? comodismo. E o que você tá fazendo pra mudar isso, então? E isso sobre escravo, eu acho que é bem interessante a gente deixar claro uma diferença fundamental, né? Que é o trabalho escravo e o trabalho análogo ao escravo, né? Tanto os dois são ruins, o escravo é pior, obviamente, o trabalho análogo à escravidão também é horrendo, né? Agora, dizer que uma empregada doméstica no Brasil trabalha como escrava, ou mesmo como trabalha como análoga à escrava, é de um besteirol. Esse pessoal aí não entendeu nada de democracia. Esse pessoal não entendeu nada sobre Constituição. Esse pessoal aí não faz nenhuma ideia dos direitos trabalhistas que estão em voga atualmente, tá? Eu tenho o primeiro canal de culinária vegano do país, Tá. entendeu? Quando eu comecei, entendeu? Eu parei de comer carne faz 26 anos. E aí isso E muda a 8 ciência? anos, 8, 9 anos eu sou vegano. Não tinha comida vegana, entendeu? Ah, e no seu canal de culinária você estuda ciência? A Susan Haack, no texto dela, 6 sinais de cientificismo, ela deixa claro, né, que um sinal de cientificismo, né, é utilizar a ciência e os seus cognatos, né, como algo louvável, como algo que é necessariamente bom. E também, outro sinal de cientificismo é demarcar como o que é ciência e o que não é ciência. Essa mina aqui, eu não sei se ela estuda, se ela é cientista, se ela é o quê, sei lá o que ela é, ela não falou nada de substancial até agora, nenhum deles, eu acho, de certa forma, mas ok. Essa mina aqui está basicamente dizendo, tem que ser científico, tem que ser ciência, tem que ser algo super além das capacidades de pessoas leigas entenderem, né, para ser bom, para ser certo, sei lá, para ser verdadeiro, né. Ela tá simplesmente botando uma carta na manga e dizendo, o que você faz não é ciência. Ela tá implicitamente falando isso. Isso é ridículo. Ridículo. Até porque o debate aqui não é sobre ciência, é sobre moralidade. Esse pessoal não percebeu isso ainda. Mas também não posso cobrar muito deles porque eles não são treinados em moralidade, em debate moral desse nível, né? Mas vamos ver. Ninguém sabia que era O um veganismo churrasco existe vegano. desde Não, 1940, né? 44. Então, acho que tinha, né? Não, a Sociedade Vegetariana da Inglaterra, ela criou a terminologia veganismo, entendeu? Tá. E desde então Já faz tempo. foi se dissipando. Faz tempo, mas não tinha. E uma coisa que as pessoas não... Eu vou até colocar aqui na tela, porque olha só, cara. Então vocês estão vendo aqui, eu tô no site da Vegan Society, tá? Vou até botar aqui, ó, Vegan Society, da Vegan Society, né? E a Vegan Society, ela foi a sociedade na Inglaterra que primeiro fundou o veganismo como um movimento político, cultural amplo, né? E ela deixa aqui, claro, a definição de veganismo, né? Aqui, ó. Veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade, né, frente aos animais por comida, roupa e outros propósitos. Ou seja, isso aqui é importante, né? Na medida do possível e do praticável. Esse pessoal não entendeu o que significa veganismo, né? Não sei, o Flávio Justo certamente entende, mas o pessoal que está criticando o veganismo aqui não entendeu. A ideia do veganismo é ser vegano na medida do possível e do praticável. Esse pessoal não está nem preocupado com a possibilidade e da praticidade, e não está nem preocupado de entender o que é necessidade, né, para o veganismo, para ter uma vida vegana. Então simplesmente dizer que não, isso é errado, portanto ninguém deve ser, né? Não, eu quero ver tu enfrentar essa definição, quero ver tu enfrentar a coisa mais tradicional que tem no veganismo, que é justamente o que significa veganismo, né? Ainda mais no Brasil, interior, onde eu morava, não tinha, ninguém fazia comida vegana. Entendeu? Quando eu comecei com essa história, eu falei, puta que pariu, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um sushi, vamos fazer não sei o que lá. Hoje em dia tem dezenas de marcas de carnes veganas que imitam carne, tem salmão, tem leite vegetal, tem leite condensado, tem assim, N coisas que É que não o que eu tinha. vejo é que você pega e fala mal do outro, mas você não tá fazendo nada pra ajudar nisso. É comodismo fazer Não tô fazendo estudos nada. em animais. Escuta, Como assim ele não tá fazendo nada? Eu não sei, essa mina não deve conhecer o Flávio e o Vegetarirango, né? Cara, sei lá, eu devia nem ter entrado na faculdade ainda que eu já vi esse cara em algum lugar, né?
Ele está difundindo a causa. O Spotnix colocou ele aqui porque ele tem algum peso na causa, ele é um ativista da causa. Ele não é exatamente um intelectual que debate academicamente o assunto. Assim como esse pessoal aqui, esses doutores de jaleco, sei lá, estão se propondo a serem intelectuais, né, e não estão falando coisa com coisa. O Flávio tem muito mais peso, muito mais propriedade para falar sobre o assunto do que essas pessoas aqui que supostamente são bem orientadas, né? Vamos ver. Eu sou cozinheiro, Tá bom. eu não sou cientista, Então. entendeu? Então o quê? Aí, ó, Eu isso sou aí. humano, eu não Por que posso... você tá criticando o não, cientista que tá fazendo o trabalho dele? Eu não tô criticando ele. E na Os verdade, cientistas, como diz, não é como pessoal, diz. não é pessoal. Tudo bem, Eu tô querendo dizer que assim, quando o ser humano quer alguma coisa, ele consegue. Como eu disse, os exemplos das guerras. Nas guerras as pessoas precisavam fazer alguma coisa pra ter, como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que começaram essa história de testes em animais e tudo mais, né? Tanto que Hitler, ele testava... Não, ele era vegetariano por recomendação médica. Mas ele testava em humano, ele cortava a cabeça de judeus, testava no olho de judeus. É justificável testar em judeus? Entendeu? Então, assim, ele fez coisas atrozes também. Mas o que eu tô querendo dizer é que o mundo não é vegano. Hoje em dia tem que testar em animais por recomendação. Por quê? Porque a indústria não quer saber sobre o processo também. Muitas vezes, sabe, É um processo necessário pra se conseguir o resultado final. Não tem como pular esse tem ciclo. uma coisa interessante. No fim, eu gostei disso. Eu achei interessante. Eu não sabia que ia dar nisso, né? Mas eu acho que tem duas coisas completamente diferentes. Copa dos Leões Uma aqui. coisa é um processo cultural. É uma questão de gosto que você faz. Outra coisa é a questão... Uma coisa é processo cultural, uma questão de gosto que você faz. Comer carne, tomar leite, usar animais para qualquer coisa, por qualquer motivo, não é cultura, né? Cultura é veganismo, só veganismo é cultura. Churrascão, né, na orla do Guaíba, não é cultura. Tá bom, tá. do conhecimento, que não tem nada a ver com gosto. É, Então, exatamente, são dois movimentos diferentes nessa mesa. E eu não vou discutir a questão vegana, não entendo disso. Eu acho que o homem provavelmente... Aí, ó, ponto. Ele não entende disso, né? Ele admitiu, ele não entende disso. Então ele tá falando abobrinha sobre algo que ele não entende. Bom saber, tá? Eu, na verdade, já sabia desde o começo, mas enfim. É bom que ele seja honesto de admitir. Sou vegano, mas depois eu tive que optar por pegar carne. E assim evoluiu. Então, isso é um processo... Cara, e outra coisa é a questão do conhecimento. Então, eu não vou entrar na sua seara vegana, como eu acho que você não tem condição de discutir uma coisa científica, porque eu não posso reproduzir fisiologia. Eu posso reproduzir morfologia. Então, quando você diz assim, eu posso usar uma célula para testar um produto, etc. Isso é morfológico, anatômico. Fisiologicamente, eu não posso. Eu tenho que usar animais. Mas eu não tô então, discutindo isso. são dois movimentos. Então, eu acho que aqui nós temos dois segmentos completamente É que eu diferentes. tô discutindo Eu não ética e vou- moral, entendeu? Quando a gente tá Não, falando... você não... Quando eu Ih, tô falando... rapaz, se você mexer com isso... Não, eu tô falando com ética e moralidade em relação a seres vivos, entendeu? E A eu sua sei ética e a se- sua moralidade. Não. A sua ética e a sua moralidade, porque pra mim é ética. Ó, aí, ó, começou. Isso aí é o relativismo moral que eu tava falando. A sua ética, moralidade. Cara, se ética e moral é apenas uma coisa que a pessoa tem como um gosto, como por exemplo, comer carne ou não, se ética e moral é a mesma coisa que, eu escolho comer carne ou não, pra que esse debate? Não, sério, pra que o Spotnix posta veganismo debate? Ridículo, não tem necessidade de ter um debate se é uma questão de gosto. Não... Tem que ver que não é uma questão de gosto, é uma questão de lógica, é uma questão de racionalidade, é uma questão intelectual, é uma questão acadêmica, é uma questão científica, é uma questão de saúde pública, é uma questão cultural, é uma questão ampla de mudança de toda uma realidade infraestrutural de uma civilização inteira, né? É ridículo, argumento idiota. É uma questão de gosto, é o seu gosto, meu gosto. Parece uma criancinha falando, né? Mas o que eu posso esperar, né? Então, Vamos há 100 anos já- atrás, como eu falei, você tem um escravo, a igreja falava que os escravos não tinham alma, Você entendeu? Eu sinto muito. Você, então Daqui você a alguns mataria anos- todos os leões porque eles comem os gnus. Então não pode matar Não, leão. não. Então, eticamente, A natureza tá tudo certo. Tá. O homem é da natureza, rapaz. Você quer o quê? Você já matou algum animal pra comer? Matar, não matei. Mas minha avó matou um frango. Mas você? Eu vi. Não, mas é como se fosse eu. Mas não. Eu comi um frango porque Porque minha na avó natureza os matou. animais que comem animais. Por necessidade. Então, mas ele... Aqui ele falou, o Flávio perguntou pra ele, tem duas coisas. A primeira é que ele falou sobre leões matando gnus, né? Isso é um debate mais contemporâneo na ética animal, tá? Sobre se o ser humano deveria ou não intervir para reduzir o sofrimento de animais silvestres, né? Porque tu vai na natureza, de animais vivendo no meio, sei lá, na savana, na Amazonas, animais vivendo lá, tu vai ver como eles morrem, como eles vivem, tem muito sofrimento envolvido sim, não é essa coisa idílica, romântica, não, natureza não é romântica, o bagulho é pesado ali mesmo, né? A gente está vivendo numa bolha social, a gente está vivendo numa sociedade industrializada, com amplos mercados, com muito bem-estar social, que fundamentalmente também está baseada nisso, na exploração de animais. Agora, o outro ponto que ele traz aqui, que o Flávio traz, é perguntar, né, pro doutor aqui se ele já matou animais, né, para comer. Ele disse, não, eu não matei, mas a minha avó, minha mãe, sei lá, já matou um frango na minha frente, eu vi, então foi como se eu tivesse matado, né. Isso é algo que eu acho interessante, porque eu tenho uma palestra chamada Mercadoria Animal, que fala sobre os processos invisíveis da industrialização, do consumo, enfim, não do consumo, mas enfim, o que acontece antes do animal chegar, né,
no nosso prato, né? Muitas coisas acontecem, coisas que às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente não quer fazer, a gente prefere pagar alguém que pode ser inclusive sádico, né, para fazer essas coisas acontecer, para poder nos dar a nossa carninha, nosso leitinho, né, quando a gente não teria coragem disso. Então, de certa forma, o doutor aqui, ao dizer que seria como se ele estivesse matando ao comer esse frango, né, ele está aceitando a responsabilidade, né, da sua existência frente às outras. O que eu acho que é digno. Só que ele, ao mesmo tempo, ele não consegue perceber o que há de moralidade, o que há de eticidade nisso. O que eu acho tosco, né? E depois querem falar de, somos seres humanos, somos mais evoluídos, né? Pô, se algo que se distancia a gente profundamente de animais é justamente o pensamento abstrato complexo, e a moralidade é algo extremamente complexo para pensar em termos filosóficos, né? Se os caras não estão conseguindo acessar essa complexidade, parece que não é tão evoluído assim, né? E o homem matam. Agora o homem ele chega no mercado, ele tem a bandejinha lá. Eu não troco um filé de tilápia por nada do mundo. É criado, o homem cria o peixe hoje em dia. Não precisa matá-la na natureza, ele cria. Não, alguém mata. Sim, então, tá. Já matei um peixe. É óbvio que vai matar, pô. Não, mas alguém mata. Mas a maioria dos homens eles são covardes e eles terceirizam. Entendeu? Eles não vão lá matar. Porque na natureza... Sim, terceirizam, isso mesmo, isso aí se chama o fetiche da mercadoria, né? Nós não temos coragem de fazer matar esses animais para ter acesso a eles, né? Eu vou até colocar essa palestra no ar outro momento. Então a gente prefere terceirizar, sabe? Isso aí é uma coisa evidente. Vocês querem entender isso? Procurem aí Moedor de Porco do Ivo Holanda. É uma piadinha do Silvio Santos lá, do moedor de porco, em que o Ivo Holanda coloca porco numa máquina, diz que vai fazer a salsicha ali pra pessoa. As pessoas, quando elas não estão vendo o porco, elas comem, mas quando chega o porco, elas, meu Deus, que horror, você é do mal, não sei o que. Blá, blá. Então a gente prefere terceirizar, a gente prefere distanciar a morte da nossa visão, né? E ficar só com o lado bom, que é o prazer da carne, né? Bem, aí quem colhe uma plantinha, arranca a plantinha. Mas a planta não é senciente. Arranca a plantinha, você não se preocupa com a plantinha, você vegano é do mal. Cara, se uma pessoa que não se preocupa com a plantinha na hora de comer ela é do mal, o que pensar de uma pessoa que come carne? Sinceramente. Esse é um argumento mais idiota. E as plantas? É ridículo. Ridículo, tá bom? Então, vamos parar de passar vergonha, né? Como diz a militância. Como é que é? Estudos mostram que... Você leu aquele livro? The Secret Life of Plants? É. Você vê que legal? Não, as plantas elas têm energia, elas sentem energia. Mas elas não, você acha que elas sentem a mesma dor que você sente? Mas tudo bem, comer a planta aqui. Professor, eu sinto muito, eu não vou mais discutir isso. Não é nenhuma questão de The Secret Life of Plants, né? Um livro que já foi bem utilizado para dizer, mas as plantas também sentem dor, etc e tal. As plantas passam por processos que a gente pode ver, inclusive em eletrocardiograma, eu esqueci agora a medição disso, que a gente pode ver certas correntes elétricas ocorrendo no meio a elas, né? Mas isso não significa que elas sejam sencientes. O ponto da senciência animal, os cientistas deveriam saber o que é senciência. Eles estudam organismos, eles sabem o que é nocicepção, nociceptores, e como eles estão atrelados à indicação de dor para o cérebro, né? Eles sabem que a dor, né, o mal-estar não existe sem cérebro, né? Não existe sem consciência, sem faculdades mentais. Se o cara vier me dizer que plantinha tem cérebro, perdão, mas rodou em biologia básica, tá bom? Porque são dois movimentos completamente diferentes. Um é o rosto e o outro é o conhecimento. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, eu faço questão de falar pra ela de onde vem o animal, porque não é da bandejinha realmente. Sim, mas a maioria acha que porque não. É muito fácil. E assim, eu dou muito mais valor à carne e ao animal que foi morto pra gente se alimentar dessa maneira, do que simplesmente comprar um nuggets no mercado. Então é muito importante realmente falar de onde vem, pra se dar valor. já botou a sua filha como que mata o Já animal? fui com ela, já foi no frigorífico. Ela já foi ver matar o animal? Matar não foi ainda, porque ela ainda não tem idade. Acho que 6 anos não é o ideal, ela não entende ainda. Mas eu converso com ela sobre isso. Você acha que se você puser na sua filha tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Você puser ela numa sala, fechada, com fome, com uma maçã e um coelho. gente. Entendeu? Você acha que ela vai preferir comer maçã ou vai preferir destroçar o coelho? Você acha que ela vai ter habilidade de fazer isso? Na natureza, os animais... Com 6 anos de idade. Na natureza, os animais fazem isso. Os Então, animais, mas nós que somos são seres naturalmente humanos, né? carnívoros, né? Nós somos pessoas, não é um bicho. Isso é um ponto que o Flávio trouxe agora, interessante, né? Que é a ideia de natureza das coisas, né? Os animais que destroçam outros animais para comer são naturalmente carnívoros. Eles têm dentes de carnívoros, eles têm estômago de carnívoros, né? Eles têm toda uma estrutura própria de carnívoros. Nós somos animais onívoros, né? Nós não somos carnívoros, né? Biologicamente falando, fisiologicamente falando, morfologicamente falando, nós não somos carnívoros, tá? Nós somos onívoros. Onivorismo é basicamente a possibilidade de se alimentar, de extrair nutrientes, vitaminas, proteínas, etc. e tal, de diferentes
seres, né, diferentes objetos, enfim, como vocês preferirem colocar. Posso matar minha fome comendo planta, posso matar minha fome comendo animais, posso matar minha fome comendo outros seres humanos, tá? O onívoro, geralmente, ele consegue viver assim, tá? Já tem os animais que são herbívoros, né? E os herbívoros que fogem à sua natureza, eles acabam tendo problemas, né? A doença da vaca louca é um exemplo. As vacas são herbívoras, né? Elas só tem molares, o intestino dela é gigante para poder dissolver em todo aquilo que ela come, a pastagem que ela come, né? Os nossos dentes molares e o nosso intestino grosso e delgado são mais próximos dos herbívoros do que dos carnívoros. Não à toa, quando a gente come carne, a gente se sente estufado, sente, às vezes, a carne... O cocô sai duro, etc e tal. Tem toda uma explicação fisiológica para isso, né? Que tem a ver com nossa digestão, nosso processo digestivo, né? E todo o organismo, como ele consegue extrair esses nutrientes ou não. Nosso intestino, nosso corpo, intestino delgado e grosso, enfim, por eles terem, sei lá, 14 metros reunidos, né? É muito tempo para passar para a carne ser digerida, então o nosso organismo acaba extraindo os elementos putrefatos da carne, que são os elementos que não deveriam ser digeridos para a nossa saúde, né? Enquanto os de carnívoros, eles têm uma digestão muito mais curta. Não à toa eles comem muito mais constantemente. Gatos, por exemplo, tá? Eles têm um intestino delgado e grosso, acho que eles têm os dois, não me engano, essa parte eu não sei, mas que eles simplesmente conseguem comer, né, e defecar mais constantemente que os onívoros. E além disso, eles têm outras propriedades, como uma visão monocromática, que não vê colorido como a gente, porque eles têm a ideia deles é detectar apenas animais para comer e não precisam detectar frutas que nem nós, que precisamos ver cores para poder detectar frutas, etc. e tal. Então tem toda uma explicação fisiológica aí dessas diferenças que falam sobre a natureza das coisas. Ou seja, o ponto do Flávio aqui é que é da natureza dos animais humanos, né, que nós somos animais também, né, preferir certas comidas vegetais do que animais quando a gente tem que pegar elas, né, na origem, né, sem precisar esconder, sem precisar terceirizar o trabalho, né. Nós preferimos comer uma maçã do que matar um porco, se a maçã dá conta da nossa fome, né? E a gente teria que todo um trabalho de matar o porco, de ter toda a coragem de fazer isso, de enfrentar os riscos associados a isso, né? Então, esse é o ponto aqui dele, né? Vamos ver o que ela fala. Mas o animal que come carne, no meu ponto de Então tá, comer carne é um ponto imoral, é um ato imoral. Vamos ver essa pergunta aí, o que eles estão falando. Vista, não é imoral comer carne. É questão como o doutor tá defendendo, é gosto. Não vejo. Do meu ponto de vista não é imoral, é gosto. Tá, mais um relativismo aqui. O cara tá de jaleco, mano. O cara tá de jaleco. E ele chega lá, tomando água, empossado com a sua coluna reta. Comer carne é gosto. Meu Deus, era mais fácil fazer uma enquete no Facebook, viu, Spotniks? Você certo, ele errado, você errado, ele certo. Eu, como nutricionista, no meu consultório, eu sempre explico isso para os pacientes. Não vou defender se é certo ou errado. Quem sou eu para julgar a sua vontade? Eu vou te mostrar que se você abrir mão de certos tipos de alimentos, você tem que ter uma necessidade que a gente precisa acompanhar por exames laboratoriais, para ver se está em nível baixo, a gente precisa repor de alguma forma, e equilibrar o cardápio por tirar alimentos, não só carne. Tem pacientes que gostam de comer certos produtos. Por tirar esse alimento da sua dieta, a gente precisa compensar as necessidades, né, as vitaminas, minerais, os nutrientes que aquele alimento foi retirado, compensar de outra forma com outros alimentos para ter o equilíbrio do organismo. Porque o organismo, ele precisa de nutrientes. E quem vai no seu consultório, né, Plínio? Sim. Quem frequenta o seu consultório é classe média. E eu acho que é interessante que ele está falando aqui do trabalho dele, né, quanto natureza das coisas, o trabalho dele como nutricionista, né, de dizer que traz nutrientes, quais propriedades a pessoa precisa para ficar bem, etc e tal, né. É um trabalho louvável, um trabalho necessário em termos de saúde pública, saúde coletiva, saúde individual, né. O que me assombra, por exemplo, é que o Spotniks trouxe 3 pessoas que aparentemente são contra o veganismo, são contra os direitos animais, são contra pensar seriamente ética animal, ou seja, são contra a racionalidade, não é possível, né? E para contrastar, né, 3 pessoas contra uma pessoa que não é nem exatamente uma cientista, ela é apenas uma ativista, ela não é nem necessariamente uma filósofa. É o Flávio Juste, ele é apenas um ativista, ele está repassando as informações que chegam até ele, está difundindo a causa. Esse é o trabalho dele, tá? O trabalho dele não é necessariamente debater com acadêmicos, não é, tá? Então, o que eu acho curioso, porque
Se o Spotnix estivesse realmente interessado num debate sério e profundo sobre essas questões, eles trariam, por exemplo, um nutricionista que entende de alimentação vegetariana e vegana para falar sobre o assunto, já que estão trazendo um nutricionista, não é verdade? Como, por exemplo, aqui o Dr. Eric Slivich, né? Que ele é bem reconhecido e conceituado no meio vegano. Então fica a dica, Spotnix, da próxima vez que forem falar sobre veganismo. Tragam pessoas que entendam do que estão falando, tá bom? Voltando. Sim, Não é? sim. A grande maioria da população é pobre. Certo. Ninguém tem acesso a esse tipo Sim, de informação. sim. Nem tem informação via internet, do seu blog, ou do seu, etc. Uhum. e tal. Então, o que a gente tem que pensar é que, do ponto de vista social, Perfeito. se você pensar socialmente, o Mário de Andrade, em 1940 e nunca, tem uma frase que eu acho genial, que diz assim, a ciência como a arte é social. Eu digo, a ciência como a arte é essencialmente social. Então, isso, quem tem acesso a determinadas condições pode resolver alguns problemas. Perfeito. Inclusive da identidade, de depressões, etc. Tal, o que eu vou resolver e fazer. Eu tenho que pensar do ponto de vista da sociedade como um todo. A gente fala assim, é muito comum você ver no rádio hoje em dia, jornal de rádio, televisão, falar que a população não está nem aí. Porque o cara levanta às 5 horas da manhã, pega o ônibus, trabalha, volta às 7 horas da noite, chega em casa cansado, come, dorme e vai embora. Ele não está tendo informação nenhuma. Então as pessoas que estão vendo esse vídeo têm que entender que isso que nós estamos falando aqui é para uma parte ínfima da Exatamente, vai ter acesso. daqueles que têm possibilidade de acesso a isso. E quando eu penso que eu tenho que usar um animal, porque depende da fisiologia, para fazer uma vacina oral, eu estou pensando nessas pessoas. Sim. Eu fui entrevistado por um cara da Jovem Pan. A última pergunta é... Que bonitinho, acho que eu tô entendendo o ponto dele, né? Falar que, olha, a sociedade, nós temos um Brasil cheio de pobreza, cheio de pessoas que tem que dar duro o dia todo, elas não têm tempo e não têm nem informação para poder ter acesso ao que a gente está debatendo aqui, uma parcela ínfima das pessoas está debatendo isso aqui, né? E eu, enquanto um cientista preocupado com a humanidade, com o bem-estar de todos, eu tô fazendo a minha parte pensando nessa pessoa, nesse pobre ferrado, né? Porque eu sou um cara que vai ajudar a melhorar o mundo, né? Porque ele acabou a entrevista, porque eu dei uma cacetada, ele virou e falou assim, isso vai ser bom para as pessoas pobres? Eu falei, o estudo que eu faço não olha para a classe social. Você tem o pobre, você tem o rico, você tem quem você quiser, tá certo? Isso é uma questão, para mim, olha, eu sinto muito, eu fico muito chateado, porque eu acho que as pessoas estão olhando num universo muito estreito. Elas não estão pensando, porque quem que vai no seu consultório, lá para te consultar, e saber se está fazendo certo ou errado, se é vegano, não é vegano, ele nem sabe que é vegano, ele nem sabe que é vegetariano. Se ele tiver o pão para comer, ótimo. Se o pão foi cuidado, se foi... Se tem glúten, se não tem. Aqui eles estão falando eles estão basicamente pintando o veganismo como elitista, como algo que não é para pobre, tá? Estão dizendo que isso é coisa de quem tem tempo, quem tem informação, de pessoas privilegiadas. Ok, vamos aceitar que sim, veganismo é coisa de privilegiados. Agora, como a partir dessa constatação de fato, né, supondo que seja um fato e que não existam veganos pobres por aí, não existam iniciativas de veganas populares, não existe, né? Então, eu estou pensando aqui em todo mundo, mas eu não percebo uma boa parte, né, de iniciativas veganas populares, elas não existem, né? Mas, supondo que veganismo é necessariamente algo de elite, assim como o Pondé já falou, e eu já rebati o Pondé aqui no canal, vocês podem ver o vídeo aqui no card, eu vou deixar aí, tá? O ponto é, a mesma coisa que eu falei antes da falácia naturalista. Só porque o veganismo é isso atualmente, significa que ele deva ser assim? Ou que ele deva ser limitado a isso? Que ele não deva buscar se expandir culturalmente? Né? Eu acho que é de uma ingenuidade bastante infantil essa limitação, esse excesso, esse fingimento de preocupação com as camadas mais pobres, né? Sem ele se reconhecer como elite. Esses caras são tudo elite aqui. Eu duvido que sejam uns pobres ferrados que não... Eles têm tempo para debater isso aqui, tá bom? E se veganismo é uma coisa de elite, por que essa elite que tá aqui não tá adotando o veganismo? Porque eles são hipócritas, eles querem argumento, eles estão usando o pobre como guarda-chuva para esconder as falhas deles. É muito conveniente. Que vontade de chegar, olhar na cara desse pessoal e falar, vocês não sabem o que estão falando, vocês estão sendo convenientes, vocês não sabem nem argumentar direito de forma racional. É a última intervenção que eu faço. Eu não vou mais discutir isso. É uma questão assim, o conhecimento é importante e a gente tem que tentar que o conhecimento se torne universal. As opções... Eu não vou mais discutir isso. Há 25 minutos de conversa desenrolou, tem mais 20, né? E eu não vou discutir isso. Cara, tu foi para um debate sobre veganismo. O que eu vou falar, o que eu posso pensar desse senhor, né? De gosto, de tendências, de opções, de possibilidade de acesso a alguma coisa, é de cada um. A informação no meu tempo era libertária. Hoje a informação é opressora.
Bom, eu acho que não precisa nem falar, a minha opinião, porque você partindo do pressuposto que eu não vejo. Quando a gente fala em racismo, entendeu? Racismo, né? Você está dizendo que existem raças, né? Então, não existe raças, como você mesmo estava falando. Então, para mim também não tem diferença, sendo que a diferença genética é muito pequena entre nós e os animais, entendeu? E nós também somos animais. Então, se a gente for ver nesse âmbito geral, não existe diferença entre nós e os animais, porque nós somos animais. Sim. Então, para mim, comer um animal é uma coisa que comer um ser humano, entendeu? Então, se parte do pressuposto que pode comer animal, então pode comer humano, entendeu? Então, para mim, é imoral. Agora, é uma questão de gosto. Se a pessoa quer ser imoral, se a pessoa... Por exemplo, tem gente que estupra, tem gente que faz um milhão de coisas e na cabeça da pessoa, ela cria uma moralidade, entendeu? Tá, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem amigos que comem carne? Tenho. Minha mãe come carne. Então, e ela é imoral por conta disso? Ela é má? Ela é uma pessoa má por conta disso? Peraí. A gente não tá... O ponto aqui de colocar certas ações como imorais e designar pessoas que fazem essas ações como necessariamente imorais. Isso vai depender muito da tua corrente moral, né, da tua corrente de pensamento moral. Tu tem a corrente deontológica, né, corrente utilitarista, consequencialista, e tem a corrente das virtudes, né. A única forma que eu vejo de colocar as coisas, isso já é um debate mais profundo, né, filosoficamente falando, mas seria se a gente partisse da ideia de que as virtudes definem o caráter do sujeito, portanto os hábitos daquela pessoa de praticar isso definem quem ela é. Se a gente assumir que isso é verdade, né, e a gente não pode, portanto, separar a pessoa dos seus atos, né, então necessariamente uma pessoa que comete atos imorais é uma pessoa imoral. O Aristóteles era o cara que falava da ética das virtudes, né? De como os nossos hábitos moldam o nosso caráter. O que eu vejo bastante sensatez nisso, né? O ponto do vegano, porém, não é simplesmente dizer que a pessoa que come carne está sendo um monstro. Não. Né? O ponto é que existem certas práticas culturalmente orientadas sobre as quais nós, seres humanos, não pensamos a fundo, né? E que essas práticas acabam incidindo sobre erros morais. Tá? Essas práticas acabam tendo consequências nefastas, consequências que às vezes a gente não pensa a respeito. Por exemplo, comer carne, tomar leite, a gente não pensa muito no que está acontecendo na big picture, né? No todo disso. Então o vegano não necessariamente está dizendo que a pessoa é do mal por isso. Ele está, na verdade, dizendo, olha, as pessoas que estão fazendo isso, elas estão fazendo isso por hábito, por cultura, por prática, por conveniência. Elas não estão levando isso a sério. Ou seja, mesmo acho que numa abordagem de virtudes, a gente, para dizer se o ser é virtuoso ou não ao fazer aquela prática, a gente teria que pensar um pouquinho nas intenções dele. Se a intenção dessa pessoa ao comer carne é ver o animal sofrer ou é apenas se alimentar e sentir algum prazer próprio, né? Existe uma diferença enorme. Se a pessoa que mata animais o faz por sadismo, psicopatas que se treinam, né, as suas habilidades de matança com animais inicialmente, né, é só ver aquilo na série Dexter, né, se a pessoa faz por sadismo, a gente vai dizer que sim, essa é uma pessoa imoral. Essa é uma pessoa que não consegue raciocinar moralmente, ela não consegue diferenciar o certo do errado. A gente diz, quem é que vai dizer que psicopata é moral, é certo ou errado, se o cara é um sádico frente ao que ele faz, ele sente prazer justamente no sofrimento alheio, né? Ou então uma indiferença tamanha que ele sequer considera esse sofrimento, né? Esse é o ponto do vegano, né? Não é que as pessoas são sádicas, são psicopatas, mas que as pessoas estão embrenhadas de uma cultura que normalizou certos hábitos que a gente não está levando a sério de uma forma filosófica, de uma forma ética. Ele não tá falando em bem, mal, bem ruim. Então, mas é isso que acontece. Os veganos, por sua grande maioria, têm a mania de demonizar quem come carne. Não. Parece que a gente é mal porque a gente come carne. Não. Eu gosto de comer carne, só isso. Não, mas... Isso é um problema também, porque sim, existem veganos que ficam demonizando. Tem os veganos pé no saco que só disso. É que nem o senhor aqui falou que ele era, na época dele, ele era libertário, né? E, inclusive, hoje está saindo Narração Filosófica, né? Um podcast que eu tenho de narração de livros e textos. E o livro que está saindo hoje é O que é Anarquismo, ou seja, o que é o libertarianismo clássico, né? E lá a gente tem, inclusive, fala um pouco sobre as correntes vegetarianas do anarquismo clássico, tá? Então, o libertarianismo e sua origem, o anarquismo, pensando no anarquismo enquanto corrente clássica do não governo, né, da não autoridade, ele é contrário a todo tipo de autoridade. Mesmo a autoridade dos homens sobre os outros animais, se a gente for levá-lo de uma forma coerente. Não à toa existem muitos libertários atualmente que são veganos. O Michael Hilmer é um deles, tá bom? Então, se estão falando do meu tempo é libertário, etc e tal, vamos estudar direito os libertarianismos, tá bom?
Mas isso que a moça tá falando aqui é importante, porque de fato existem muitos veganos que não estão sabendo debater, não estão sabendo conversar, não estão sabendo conquistar mentes por uma causa tão urgente e necessária. E aí eles falam abobrinha, eles ficam demonizando, criando inimigos, especialmente esses veganos da luta de classes, né, que ficam rotulando as pessoas e criam um inimigo, né, que é a indústria, que é capitalista e tem que virar uma revolução comunista para poder chegar no veganismo verdadeiro, os ecossocialistas. Tem pessoal que eu não vou citar aqui, mas esse pessoal parece não estar fazendo um grande favor, né, à causa. Nós precisamos conquistar mentes e não separar. Mas agora, de fato, quando as pessoas estão falando um monte de abobrinha com tom de autoridade, que é o que está acontecendo nessa conversa aqui, desculpa, mas não tem como não ficar frustrado, né, um pouco arrependido de assistir isso tudo, mas verdadeiramente indignado e fazer o que eu estou fazendo aqui, botar a boca no trombone e falar algumas verdades. Mas eu não tô falando com você, Mas a história do imoral é isso, gente. Parece que a gente é ruim porque a gente come carne. Não, veja bem, eu não tô falando de bem e mal ruim. Eu tô falando em termos de moralidade, em termos de tipo assim, veja bem, eu tô falando em termos de compaixão, eu tô falando em termos de amor. Então, ao mas eu sou próximo. uma pessoa ruim porque eu como carne. Porque eu não Não, penso no próximo. veja bem, eu tô querendo dizer, entendeu? Que se você olha para um animal, no olho do animal, e vê que podia ser sua filha, entendeu? Podia ser sua mãe. Então, Tá bom, deixa eu usar. mas é porque de repente está muito distante da realidade da maioria das pessoas. Eu tô falando que, veja bem, olha só, eu tô na dos leões aqui, entendeu? Porque o veganismo... O argumento aqui do Flávio não é muito bom, né? O animal poderia ser seu filho, sua filha. Acho que nenhum vegano deveria utilizar esse tipo de argumento, porque, primeiro, as pessoas não estão dispostas a que tu compare o filho dela a algo que ela explora a vida toda. Tu não vai conseguir conquistar uma mente dizendo pra ela que a exploração que ela tá fazendo de animal é como se ela estivesse matando o próprio filho, né? Isso não cola, não faz nenhum sentido, mesmo evolutivamente. Nós evoluímos de forma tribal, nós somos tribais, né? Então os nossos são especiais, os dos outros não. Então isso especialmente frente aos animais. Não à toa, muitos animais, os pets, né, os cachorrinhos, etc e tal, que a gente tem, os nossos gatinhos, né, a gente trata eles como verdadeiros membros da família, de modo que o meu cachorrinho, o meu gatinho, né, ele teria mais direito à vida, inclusive, que um ser humano que está lá na Malásia sofrendo, que eu nunca vi a cara, etc e tal. Então eu preferiria salvar o meu gatinho do que salvar um outro ser humano, e o que bota em xeque o especismo, né? Mas não é um bom argumento de fato, é bom evitar esse tipo de raciocínio. Isso aqui é um aviso para os veganos, né? A gente não precisa ficar comparando os filhos dos outros aos animaizinhos desconhecidos que a pessoa explora. Nós temos bom arsenal teórico para dizer que não temos boas razões em termos de necessidade para continuar se explorando. O filho da pessoa pode ser realmente mais especial do que qualquer outro ser no mundo, né? A pessoa pode se sentir mais especial que qualquer outro ser no mundo, mas essa grande especialidade não dá um aval moral para ela fazer o que bem entender. Esse é o ponto, tá bom? Isso vai ser comido. Então eu vou dar capote, né? Veja bem, o veganismo no Brasil é 2% da população, entendeu? O vegetarianismo já é 14%, entendeu? Então, mas por que a gente não pode se respeitar, né? Mas aí que eu quero chegar. O seu gosto não interfere no que eu como, entendeu? Por que a gente não pode se respeitar? Cara, vocês estão no debate sobre veganismo, em que vocês têm que botar razões na mesa, né? E a pessoa tá contestando as tuas convicções, logo ela não tá te respeitando? Meu Deus, cara. Bom. Mas é o que eu tô querendo dizer, né? Veja bem, e eu não tô querendo nem culpar ninguém especificamente, não é nada pessoal, na verdade. É uma coisa assim que foi estimulada. A gente provavelmente, eu nasci comendo carne, tá? Então, assim. Você também toda sua mãe, tomou leite materno. Até os 15, 16 anos eu comi carne. E pra mim era normal. Até assisti uma palestra de um médico vegetariano, entendeu? Falando sobre isso, aí eu resolvi fazer uma experiência de ficar assim. Mas. É médico mesmo? Lógico. Não, Chato. ele é médico radiologista, até hoje, ele Piracicaba. Um radiologista falando sobre alimentação. Você vê? É só. O radiologista falando sobre alimentação. O que esse cara é mesmo? Ele é nutricionista? Eu sei que o outro é nutricionista, mas ele não tá falando muita coisa não, e comenta uma coisa aleatória que outra, mas até onde eu sei ele também não é necessariamente entendido de alimentação, né? Até que eu falei do Eric Slivich, né, que ele poderia ser um nutricionista que fala abertamente e estuda especificamente vegetarianismo na alimentação. Infelizmente ele não foi convidado, eu acho, né, pro Spotnix, não tá ali, né? Mas, e aí, né? Mesmo isso, todos aqui estão se sentindo autorizados a falar sobre algo que eles não entendem. Mesmo, perdão ao Flávio aqui, vegetariano, né? Mas mesmo o Flávio não entende suficientemente de questões morais para falar de moralidade sobre o veganismo, né? Então nenhum deles é especialista em moral. Mas foi o que o Spotnix conseguiu, né? Pelo visto, infelizmente, e só pela treta. Isso aqui é bastante desnecessário, tá só pela treta mesmo. Vamos ver. Um veganismo é uma dieta ecologicamente mais sustentável? Vamos ver isso aí.
Você sabia que tem mais animais de corte no planeta do que gente? E aí você Claro para que de a comer carne, o que população acontece com o mundo? Mas O leite é o mas- alimento mais barato que a população pobre tem acesso, o leite. O leite é barato. É, um alimento completo. O leite, pra começar, o leite não tem nada de bom, porque o leite é pasteurizado, Ah, eu não sei se eles vão falar se tem algo de entendeu? bom, não. Tem alguma coisa de bom no leite Não, pasteurizado? Não, ultra Então, mas pasteurizado. na caixinha é o quê? Sim, mas o Aquele leite, saquinho é o como a quê? Clara tá falando, o leite é um Mas- dos alimentos mais fundamentais pro ser humano. Pra começar, o leite, o ser Bom, já que eles estão falando aqui de que o leite é fundamental e estão criticando que se a pessoa não é da área, ela não entende, ela não tem que falar, então eu vou botar aqui, né, vou usar como token, né, o Eric Slivich, né, para ele poder falar sobre leite, né? Será que nós precisamos, enquanto espécie, de leite? Da mesma forma que o ferro, cálcio é cálcio. Não importa de onde ele vem, de que alimento que ele se originou, quando ele chega no seu sangue, ele vai fazer as funções independente da fonte que ele veio. O que acontece com relação à nossa sociedade é que os laticínios eles foram utilizados como fontes de obtenção de cálcio. Então hoje as pessoas pensam no cálcio, elas pensam nos laticínios, ou seja, leite e derivados. De fato, o leite e derivados têm uma quantidade, uma concentração de cálcio boa, mas o reino vegetal pode fornecer uma quantidade excelente também, se a gente puder buscar as fontes equivalentes. Então é possível tranquilamente ter uma dieta muito boa em cálcio sem uso de leite e derivados. A absorção do cálcio do leite é em torno de 30%. É essa mesma absorção que a gente vai ter quando utiliza o tofu. A gente tem alguns alimentos que têm uma absorção maior, que é em torno de 50% a 60%, que é o grupo das brássicas ou crucíferas, que são algumas plantas que conseguem ter um cálcio mais disponível para a gente, como a couve, o brócolis, a mostarda, a gente consegue ter uma absorção boa desse cálcio. Então, de forma prática, a gente vai fazer uma substituição adequada para ter uma boa troca na hora que você tira o cálcio oriundo do leite da sua dieta. Então, a gente vai ver no próximo vídeo como a gente vai fazer isso. Então, beleza, pessoal. Pelo que o Dr. Eric falou aqui, de fato dá para te viver sem leite. E especialmente diante de se a gente for considerar algo que é mais fato ainda, que o leite é algo que é produzido no mamífero, especialmente nas primeiras fases, né, de alimentação, de nutrição, né? Ou seja, é uma coisa para bebê, para criança, né? Esses adultos bem formados aqui não precisam de leite, nem das mães deles, nem de outras espécies, tá? Senão seria um erro evolutivo. Seria um erro evolutivo, né, que as espécies fossem tão dependentes assim de outras espécies para poderem existir. Elas acabariam, de certa forma, se unindo, né, de uma forma bastante estranha. Né? Imagina um homem-vaca, né? Enfim. O ser humano é o único animal que depois da lactação continua se alimentando de leite, entendeu? De uma outra mãe que não é dele, entendeu? A vaca, entendeu? Ela dá leite para um bezerro, para que em alguns meses ele fique com 300 quilos. O leite da mãe, o materno, é para que daqui a uns meses a criança esteja 2, 3 quilos a mais, né? Mas aí a gente tá falando de proporção, né? Não, Igual a tamanho da vaca. tô falando de obesidade, tô falando de obesidade infantil, tô falando de problemas hormonais, de vários problemas, que o doutor pode falar para mim então aqui, vai na periferia, entendeu? vai na periferia e veja se isso é real. Não, Se eles não precisam Vai na periferia, veja os pobres lá, com todos os hábitos que são costumes ao longo das gerações, né? Veja se eles estão desgraçados por esses hábitos. Não precisa estar desgraçado, não precisa estar ferrado. O ponto é justamente esse da não necessidade de leite. Né? Tu pode perfeitamente tomar leite a vida toda, não ter nenhum problema contigo. Outras pessoas vão tomar, vão ter problemas, né? O ponto é que qualquer situação dessas, tu não precisa do leite da vaca. Tu precisa do leite humano ali nas primeiras fases de gestação, de amamentação, enfim, né? Mas o leite da vaca, não. de leite. É claro que. Vai lá na periferia veja bem, e vê se não entenda, precisa, o país, precisa de alface, o país mais. precisa de leite. Não, o país. Não, precisa de alface. Alface não tem valor nutricional. Você não está pensando nada socialmente. Você Não, pensa socialmente. no Tudo núcleozinho bem. assim. Não, Você pelo falou contrário. 2%, Não, 14%. não tô pensando em 2%. Não tô pensando em 2%. Vai lá Nós na somos população. 2% porque foi a população que se abriu para pensar sobre isso. Até o momento, porque é uma coisa que está crescendo. Fala tá de veganismo na Agora, favela. é o que devia ser falado. Vai, fala de veganismo na favela. Cara, existem diversas iniciativas de veganismo na favela, né? Poderia trazer aqui, mas não vou citar. O ponto é que tu não precisa ir na favela. Cara, eles estão dizendo que o que acontece na favela é o que importa, né? Ok, a vida das pessoas importa, as pessoas têm dificuldades nesses espaços, ok, as pessoas têm, mas a favela não é exemplo pra ninguém. Tu vai dizer que tudo que ocorre na favela tem que ser expandido pra todo mundo, né? Não, cara. Também não tô dizendo que o veganismo tem que ser expandido pra todo mundo porque os veganos, a elite vegana faz. O ponto é que isso não tem qualquer correlação aqui, não é necessário falar que, porque um grupo populacional tem esses hábitos e o outro tem esse, que tá havendo uma briga de imposições. Isso aqui é uma briga de razões, de justificativas morais. Esse é o grande ponto. É uma briga de convencimento, uma briga muitas vezes de retórica, e não de simplesmente dizer
que a pessoa que está na favela, ela tem esses hábitos, e esse hábito ela tá no hábito, tá acostumada com isso, meio que tá dando certo até aqui, que portanto qualquer coisa que ela faça lá tá certo, né? Não, tu vai encontrar muitas coisas questionáveis na favela que ocorrem também e são hábitos de lá. Assim como tu encontra muitas coisas questionáveis do meio da elite vegana aí, que são hábitos desse pessoal. O ponto é que pela nossa racionalidade a gente consegue atingir algum nível de maturidade intelectual para descobrir alguma verdade sobre isso. Pelos meus estudos, por todo esse pessoal aqui, especialmente quando a gente vai ler o iniciador desse movimento de larga escala, né, o Peter Singer, né? Pelos meus estudos a gente tem boas razões para acreditar que sim, o veganismo é uma saída viável, é uma saída desejável e não há boas razões contra o veganismo. Mesmo pessoas contrárias ao veganismo acabam sendo terminantemente refutadas no próprio livro que elas escreveram. Então, vamos seguir isso aqui. Quando a gente tem, Então pra fazer um gado, pra fazer um gado, eu já fui, eu já dei oficina na favela. Então, eles mudaram o hábito? Já. Você tá falando Eu da comida tô pro falando povo. em nutrição. Não, você tá falando da comida pro povo. Eu tô falando pensar socialmente. Então, vocês ficam nessa tá, coisa. vamos falar vai no socialmente. consultório, quem tem acesso? Vai para o seu blog, quem tem acesso? Posso falar? Vai lá. Tá, você tá falando socialmente, então? Onde a gente tem aqui, entendeu? O gado, entendeu? Você tem que fazer um passo. Ela vai Não, pro você vai deixar eu gado, falar ou não vai pô. deixar eu falar? Se eu tô falando, você vai ter que ter Não, muito toda hora você respeito. vem pro gado, você olha Não, pra mim, fala você você acha que eu então. sou um Fala boi. você. Você vai ter respeito. Fala, é que toda vez que você me olha, você me vê um boi. Eu não sou um boi. Não, isso é a percepção que você tá tendo. Não, é você. Você me viu um boi. Tá, o cara já começou pra um papo, já começou a ficar num nível pessoal aqui. O pessoal parece que desde o começo, na verdade, abandonou. Esse senhor, especialmente, ele abandonou o discurso racional quando ele acusou o Flávio Juste lá no começo de ser um insano mental, né? Ele falou, isso é de uma insanidade mental, você não tá usando a lógica e o raciocínio. Ou seja, faz bom tempo aqui que esse pessoal não está muito preocupado, né, com bom raciocínio moral, estão apenas preocupados em defender os seus pontos, o que é uma lástima, porque é um assunto que precisa de ser tratado com mais seriedade. Você fala. Se você deixar eu falar com Pro respeito. pobre, como é que é a história do boi pro pobre? Existe, pra você ter a carne, entendeu? Você tem que ter dois pastos. Um pro gado e um pro alimento que vai pro gado. Se a gente tá falando aqui de suprir a necessidade de alimento pra população, entendeu? Veja bem, em 1 quilo de carne foram jogados 2.300 litros de água, entendeu? E não sei quantos quilômetros de pastagem, entendeu? Aí a gente tem essa pastagem aqui. 2 alimentos pra dar um, entendeu? Desperdício de água e tudo mais. Então, se a gente plantasse nesses dois aqui vegetais, a gente ia alimentar 3 vezes mais a população. E não ia gastar água. Ia gastar 10 vezes menos de água. De fato, isso parece ser verdade. Até onde eu sei, isso é verdade. Tá? Claro que a gente poderia ter outros problemas de outras ordens, problemas ecológicos, deixando de usar a pastagem, deixando de explorar o gado, etc. e tal. Mas parece ser um cálculo bastante simples, né? Porque o gado tem que se alimentar. Ele precisa de pasto, ele precisa de ração. Né? A soja, por exemplo, no Brasil, mais de 50% da soja no Brasil é só para gado, parece, que é a ração do gado. Né? E a gente consegue comer soja tranquilo, a gente faz várias coisas com soja sem qualquer problema. Mas boa parte da agricultura de soja é direcionada à pecuária, para os gados. Né? Então, sim, né, nós temos 2 alimentos para dar um, né, que é a carne. Né? Então a gente tem muito mais gasto energético, gasto a nível global mesmo, só para poder fazer carne, só para poder ter aquele gostinho bom na boca. Né? E isso não tá. E o senhorzinho ali falando, tem que pensar na sociedade como um todo, parece que ele não verificou isso antes de falar tanta baboseira. Né? Vamos ver, a próxima pergunta: uma dieta vegana é saudável à espécie humana? Todo mundo tem a possibilidade de ter A consciência. consciência tudo bem, mas Você- acesso a alimentos você- pra acessibilidade, fazer uma refeição completa. Não, a gente tá falando de vegetais. Ele É não barato. consegue Você Supre supre. todas as necessidades? Não Não supre. Não supre. Tem carência. Não supre, Tem não. carência. Não, peraí, por que não supre? Você tem, depende do seu cardápio, se não for balanceado, vai ter Não, carência. peraí, uma dieta vegana, o que falta? Falta zinco, Zinco, falta vitamina- ferro, vitamina- falta complexo selênio. Não, peraí, complexo B tem Vitamina B12 tem carência. Não, Você a tem nos única- legumes e nos vegetais, o seu corpo não tem a digestão completa deles, Como como assim? na carne. Tem certos alimentos que contém, porém a biodisponibilidade é mais difícil, é mais trabalhoso pro corpo humano metabolizar. ingerir. Então acaba, você ingere, porém vai. Vamos encurtar, passa direto. Não absorve. Então, você Isso é um ponto da biodisponibilidade que eu acho que os veganos têm que ter isso em mente também, porque pelo que eu já conversei com uma amiga que ela entende mais disso, bióloga, a biodisponibilidade é que aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, proteínas, enfim, que estão disponíveis naquele organismo que a gente vai ingerir, por exemplo, uma planta, um animal, né, eles são disponíveis para nossa ingestão se a gente consegue basicamente ingeri-los e aproveitar esses nutrientes. Né? Então parece que em vegetais a biodisponibilidade é menor, ou seja, a gente consegue extrair pela mesma quantidade de vegetais, uma coisa assim, de mesma quantidade de nutrientes disponíveis naquele vegetal em comparação ao animal, né? A gente conseguiria aproveitar menos comendo vegetal do que comendo animal. Né? Agora, o ponto aí já é nutricional,
o ponto é que mesmo que isso seja verdade, eu não tenho nenhum problema em aceitar que isso é verdade, né? A realidade, a gente não tem que ter problema em aceitar a realidade. O ponto é se dá para te ser vegano a despeito disso, né? E até onde eu sei, tudo indica que sim. Tem um documentário na Netflix que ficou famoso, né, que é Dieta de Gladiadores. Dá uma procurada, porque tu pode ser vegano mesmo sendo um atleta de ponta. Tu pode ser um vencedor olímpico sendo vegano, né? Muitos são, né, hoje em dia, né? O cara mais forte do mundo, Patrick Bobumian, é vegano, tá? Então, dá pra te ser vegano durante anos, décadas da tua vida. Tu vai precisar sim de uma suplementação de B12, né? Mas isso aí não refuta o hábito alimentar do veganismo, tá? Então eu vou deixar aqui o curso sobre vegetarianismo, alimentação vegetariana do Dr. Eric, né, que eu já passei aqui. Para quem quiser, esse vídeo já tá longo demais, eu acho que a gente já explorou muitas questões, certo? Eu tô meio pasmo, eu esperava, porque geralmente os vídeos do Spotniks de debate tem um nível um pouquinho maior. Provavelmente isso não acontece, esse nível não foi elevado da conversa aqui sobre veganismo, porque o Spotniks não soube trazer pessoas que tenham algo decente a falar sobre isso, pegou pessoas aleatórias, sei lá, que certamente não tem qualquer peso intelectual sobre o assunto, né? Tem um peso ativista do Flávio ali e tem um peso de senso comum do pessoal. Trouxeram um nutricionista para tentar falar o que dá, o que não dá, mas o nutricionista mal falou também. Falou o senso comum também sobre nutrição. A mulher ali, eu sei lá o que ela estava fazendo ali, ela estava tipo dando umas opiniões aleatórias. O cara que realmente tentou contrapor ideias contra o Flávio ali foi esse doutor, esse senhor, aí, eu acho que é do Instituto Butantan, parece, não sei o nome dele. Mas foi realmente uma conversa pobre, intelectualmente falando, recheada de falácias, o que é esperado quando a gente está com nervo à flor da pele, né? Eu acredito que tinha potencial para ser algo realmente muito mais interessante. Os dois lados falaram coisas absurdas, né? Claro que eu acredito que mais o pessoal a favor de comer carne falou coisas mais absurdas, mais senso comum, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam de toda essa conversa. Perdão o vídeo enorme, mas eu realmente estava vendo isso aqui, eu realmente fiquei indignado e senti vontade de deixar minhas impressões. Espero então que vocês continuem a conversa aqui comigo nos comentários. A gente vai se falando então. Vejam meus outros vídeos aqui no canal, se inscrevam. E quem quiser apoiar a divulgação filosófica séria, acadêmica, quem quiser ajudar esse pesquisador em ética animal aqui, já sabe como, né? É só acessar alisonaugusto.com.br/apoie e fazer a diferença na minha vida e na vida da divulgação intelectual sobre os assuntos, para que eu possa falar mais abertamente desse livrinho aqui de pesquisas científicas em animais, desse livro aqui de moralidade e práticas morais do mundo contemporâneo, né? Desse livro aqui do grande debate entre direitos animais, se direitos animais existem ou não, né? Outros livros de experimentação animal quero trazer também, né? Outros livros de resposta a falácias, né? Isso aqui dá para fazer uma série, né? E também algo um pouquinho mais holístico, né? Como a gente está vivendo numa cultura de massas cada vez mais imbecilizada, né? Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que a gente possa ter algo decente daqui para frente a partir dessa treta toda. E eu vou continuar respondendo quando eu ver absurdo, sim, tá? Então, forte abraço.